Para ouvir a leitura do Santo Evangelho, que está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, os versos 22 a 34. Onde lemos assim: A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isto, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Que Deus abençoe o meditar desta sua palavra em cada um de nós. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, eu não sei se não era melhor deixar esse texto de lado, porque eu não sei se isso faz parte da nossa vida. Na nossa Bíblia, ao lermos aqui, o título é As Preocupações. Vocês têm isso? Vocês têm preocupações? Vocês conhecem isso? Há uma outra versão que fala a ansiosa solicitude pela vida. Conhecem a ansiedade? Conhecem? Conhecem a ansiedade, medo, estresse, essas coisas. Eu tinha pensado em fazer uma coisa hoje e não fiz porque achei que eu devia vir aqui hoje carregado. Trazer uma mochila nas costas, uma saca com compras do outro lado, roupa pendurada em mim, trazer imensas coisas, chaves de carro, de casa, tudo o que eu pudesse. Porque, sabe, isso pareceria assim, mas ele está carregado. Sabe, não estamos, pois não. Mas quem sabe estamos. Sabe, quem sabe? Quem sabe nós andamos carregando coisas à toa. Quem sabe nós andamos sempre com sacos pendurados por cima de nós e carregando arroz, batata, óleo, azeite, roupas, carros, casas, tudo. Sempre carregar. O curioso é o seguinte, é que nós achamos que quando se trata de coisas espirituais, é que Deus não tem cuidado com isso. Nós achamos que Deus só quer mesmo que nós rezemos, cantemos, oremos e ouçamos e leiamos a sua palavra. E nós fazemos tanto isso, não é verdade? Sabe, a nossa proximidade com o material, ela é tremenda. É que nós somos material. E nós precisamos de comida, nós precisamos de bebida, nós precisamos de roupa, nós precisamos de uma casa para morar, nós precisamos de tudo isso. Essa proximidade material é que nós somos matéria.
Nós também somos natureza, nós precisamos disto. E por isso, aquilo que Jesus diz aqui no texto, pode parecer estranho, porque ele está falando daquilo que é natural, que nós tenhamos. E veja o que ele diz. Por isso vos digo, não se preocupem com a vossa vida quanto ao que irão comer no corpo, quanto ao que irão vestir. Mas como não nos preocupar? Sabe qual é a etimologia dessa palavra? Preocupar. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma pessoa preocupada? É uma pessoa que se ocupa antes. Sabe que, por exemplo, diz no texto bíblico, deixa o dia de hoje e só pensa no dia de hoje e não te preocupa com amanhã. Sabe por quê? Se eu me preocupar com amanhã, eu não vivo hoje. E o amanhã ainda é uma irrealidade. Eu não sei se eu vou lá chegar. E, portanto, é o dia de hoje com o qual eu devo estar preocupado. E mais do que apenas com o corpo quanto ao comer e vestir. Diz Jesus, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Mas o que eu preciso mais do que comida, vestimento, casa? O que mais eu preciso? Não está bom tendo casa, comida, roupa, carro? A vida não está completa assim. Sabe que antes desse texto, Jesus conta a parábola do rico insensato. E a parábola do rico insensato é a parábola daquele rico que colheu muito. A terra deu em abundância. Ele era rico. E muito mais rico ficou depois disto. Colheu imenso. Ele nem sabia onde guardar tudo que tinha. E então ele, inteligente como era, pensou, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os celeiros que tenho. Vou reconstruir muito maiores do que estes. E vou guardar. E vou dizer para mim e para minha alma, olha, tu tens tudo o que tu precisas. Não precisas de mais nada. Tens comida, bebida, fortuna para o resto da vida. E sabe o que diz o texto? Isto é bom, não? Estão em ouro milhões, não ter mais preocupação pela vida. Mas vejam só, diz o texto bíblico assim, louco, esta noite tu vais morrer. E o que tens preparado para quem será? E o que é que preparaste para ti? Por isso Jesus diz, a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que as vestes. E daí ele faz a ilustração e manda olhar para a natureza. Olhai, pois, os corvos que não semeiam, vocês valem mais dele do que eles. E chama a atenção o que nós podemos fazer por aquilo que é importante na vida. Quem é que pode acrescentar um dia de vida? Eu digo um centímetro ao tamanho, mas isso é capaz da ciência já permitir, esticarmos um pouco. Mas há coisas na vida importantes que não podemos fazer nada. Bom, mas se Deus veste assim a natureza, então imagine o que Ele tem preparado para nós. Mas Jesus diz o seguinte, portanto não fiquem perguntando o que vão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso. Deus sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Sabe que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, há lá uma petição. Sabe? O Pai Nosso é uma oração completa, e tem lá uma petição. E uma delas diz lá, o pão nosso é tudo o que nós precisamos. Está lá incluído, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Portanto, Deus pensa também no nosso sustento. Mas sabe que aqui, eu, se fosse Jesus, não tinha dito isto. Mas eu não sou Jesus, olha. E agora vejam o que Jesus diz. Jesus diz tudo isso aqui, que bom, não é? Olha, não se preocupem que o vosso Pai vai tratar disto. Ficou bom o texto, não? Afinal de contas, não preciso mais me preocupar. Deus vai tratar de tudo. E estava bom, mas olha o que Jesus diz.
Mas busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu falei daquilo que eu ia trazer aqui para o púlpito, é que, vejam, nós estamos tão atarefados, e vejam se alguma coisa dessas vos diz respeito. Nós trabalhamos 8 horas por dia, levamos talvez 2 horas para chegar no trabalho, já lá vão 10 horas. Nós temos que ter tempo para comer, nós temos que ter tempo para dormir, nós temos que ter tempo para ir às compras. Bom, daí não sobra tempo, pois não? E olha o que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas outras coisas serão acrescentadas. E nós fazemos o contrário, não? Nós temos tanta coisa para tratar. E estas outras coisas aqui, ó, nós transformamos isto em outras coisas. Isto é uma outra coisa. Isto é até domingo, quando der, a gente vem. Mas é para quando der, é outra coisa. O que Jesus quer dizer nesse texto é que nós não procuramos certeza naquilo que não nos pode dar. Que nós não procuramos fundamento para a nossa existência naquilo que não pode ser fundamentado. Sabe que no passado, quando falo aqui em guardar, em celeiros e tal, é que no passado não havia o que há hoje, não havia essa forma bancária de guardar dinheiro, não havia esse tipo de economia. A economia era diferente. E quem guardava coisas, ou guardava num lugar secreto, ou num buraco. Agora imagina que certeza essa pessoa tinha de que isso estava bem guardado. Portanto, quando Jesus diz, olha, guardem algo naquele lugar em que ninguém pode tirar. E ele também diz que nós devemos ajudar os outros. Ele diz lá, não temas, ó pequeno rebanho, eu vou guardar de vocês. Ele até diz, vendam os vossos bens e repartam. Sabe que o repartir é diferente do egoísmo. Há pessoas que querem acumular. Este é o egoísta. Depois tem aquele que é capaz de repartir. Eu já sei que, se nós tirássemos um grande prêmio, nós íamos todos ajudar o próximo. E como não tiramos um grande prêmio, não ajudamos o próximo. Mas sabe, quem sabe se nós ajudássemos o próximo, sabe que repartir é uma coisa interessante. É que a multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez foi muito interessante. Sabe, repartir o pão. Se tem um pão só e 2 pessoas, partilha ao meio. E pelo menos as 2 vão matar a fome. Já multiplicou, não? Já multiplicou aquele pão. É isto. E Deus não pede que façamos nada além das nossas medidas. Mas Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele também diz uma outra coisa. Onde está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso tesouro? Oh, ela se manifestou. Não é? E é uma grande tentação isso, sabiam? Imagina, olha, é um tesourinho. É um tesouro, claro que é. Mas sabe, é um tesouro que não faz nada para nós é que fazemos para ela. É isto. Nós é que fazemos para ela. E por isso, é isso. Agora, a questão é outra. Sabe qual é a nossa tendência? É gostar mais dela do que daquele que possibilitou a existência dela. Nós, às vezes, gostamos mais da prenda do que de quem deu a prenda. E cuidado. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus anunciou ao mundo a vinda do reino. Jesus anunciou aos que o cercavam a vinda da salvação. A religião era para ser vivida interiormente, era para transformar por dentro.
E transformar de tal forma para que as pessoas soubessem. Esta é a coisa mais importante da minha vida. Hebreus 11, 1 a 16, é uma sequência de, pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé. E diz lá o texto que, pela fé, eles receberam a justiça de Deus. E às vezes nem sabemos o que é fé, não é? Não é fezinha, não é confiançazinha, mas a fé é aquela certeza das coisas que se esperam e a confiança dos fatos que não se vê. Jesus quer lembrar que a vida é um presente. Nós não podemos fazer nada para resolver as grandes questões da vida, mas a vida é um presente. E há pessoas que a carregam com coisas, com o futuro, com ilusão. E frequentemente, Jesus chama a atenção, nós esbanjamos os momentos de alegria. Perdemos os momentos de alegria e de satisfação. Por quê? Porque ficamos com as preocupações. Perdemos o real, porque nos preocupamos com o que virá. Hoje é um momento oportuno, diz a palavra de Deus. Hoje é dia de salvação. E, sabe, pouco a pouco, nós abandonamos Deus ou deixamos em lugar incerto. Não sei se faz sentido isso, mas às vezes estamos tão ocupados com a vida que pouco a pouco vamos deixando Deus de lado, perdemos o endereço dele e ele fica em parte incerta. Nós já nem sabemos onde procurar. Muitas vezes, ou de modo arrogante, ou de modo ignorante, nós demitimos Deus de ser o gerente do mundo e da vida. E nós nos tornamos os grandes gestores do negócio da nossa vida. E as ambições concentram-se em nosso egoísmo e reduzem-se apenas a tratar dos corpos e anestesiar a alma. Quando só tratamos do corpo, onde é que fica o espiritual na nossa vida? Quando só tratamos daquilo que o comer e o beber, onde fica o resto? Parece que caiu em desuso o projeto de construção da ponte entre a brevidade da nossa vida e a eternidade que o Criador tem para dar. Portanto, há uma construção a fazer. E o pior é que ela está feita. A construção foi realizada. A ponte está aqui. Jesus Cristo faz a ligação e oferece a nós. E se Ele fez isso, se Ele deu a vida para a nossa salvação, como é que não daria também o restante? Sabe que quando fala da solicitude, da ansiedade, das preocupações, o texto também quer nos sensibilizar para a oportunidade única que é viver. Viver é algo incrível. Estar vivo. E estar vivo com tudo que a vida traz. E a vida é uma verdadeira aventura. E sabe que é uma aventura onde muita gente não sabe onde vai parar. Mas nós sabemos onde vai dar essa aventura. Nós sabemos onde é que ela vai. O primeiro é que o problema é este aqui. Mesmo sabendo onde ela vai, nós às vezes podemos nos desviar. E depois é bom saber que nós temos uma vida inteira diante de nós. Mas ela pode, de repente, mudar o trajeto. E isto é para nos deixar atentos. De repente, pode mudar tudo. De repente, pode mudar o trajeto. E então vem a questão: o que temos feito com esta vida? O que é que temos feito com a vida desta? Se ela tem todo esse projeto,
Sabe que quando olhamos a natureza, e Jesus fala aqui da natureza, e fala também que nem Salomão conseguiu se vestir com a glória que os lírios do campo têm, com um colorido e com uma beleza. De certa forma, Jesus também mostra que o ser humano constrói coisas e mostra e compara com a natureza. O ser humano copia muito da natureza. Nós estamos sempre a falar do artificial. E temos um telemóvel, por exemplo, que é um verdadeiro computador no nosso bolso. E dizendo que isso é artificial. Sabe que não é? Ele tem peso, ó. E sabe que isso é feito do quê? Plástico. Plástico é do petróleo. O petróleo está na terra. Portanto, foi extraído. É a natureza modificada. Aqui dentro tem sal. Porque o lítio, bateria e tal, precisam do sal para funcionar. A natureza está aqui, ó. Então, veja, de certa forma, Deus usa o ser humano até para mostrar o seu poder. Se há quem desconfie que Deus não tem poder, pense no poder que o ser humano já conquistou para si. Se há quem pense em dizer que Deus sabe tudo, que vê tudo e que ouve tudo, é para assustar crianças, é porque não conhece isto, pois não. Com isso vê-se tudo, sabe-se tudo, pode-se estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então como é que é? Então até a natureza, até o ser humano nas suas obras, mostra quem Deus é. Agora imagina, nós temos hoje muito mais do que os antepassados tinham para acreditar verdadeiramente em Deus. E toda aquela lista de Abraão, Enoque, Jacó, Isaac, todos aqueles crentes não tinham nada disto para acreditar em Deus, que nós temos. E ainda temos a Escritura completa, um Novo Testamento que cumpriu o Velho. Portanto, temos tudo para saber o que realmente importa. E a vida depende daquilo que se faz com ela. Não podemos nos salvar pelas nossas obras, mas sabemos quem nos salvou pela sua obra. E isto muda a vida. E agora a vida se torna, veja, Jesus falou de comida. Jesus, até na última refeição com os discípulos, deu a Santa Ceia, que ainda hoje nós lembramos. Portanto, a vida é como um banquete. A vida rodeada de Deus é um verdadeiro banquete. E aprender a viver é fazer com que nós saiamos deste banquete saciados, sem fome, aliviados, não mais sobrecarregados, porque deixamos sobre a cruz de Cristo, e Ele diz: "Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Em Cristo nós temos o pão da vida. Em Cristo nós temos a água que refrigera. Em Cristo nós temos a garantia de um Pai que vem a nós, nos dá a salvação e nos garante o cuidado. É pena que Ele tenha posto lá aquilo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. É pena porque, senão muito mais gente seria de Deus. Sabe que os ateus seriam de Deus. Os ateus foram assistir à segunda multiplicação de pães e peixes. Foram e comeram. Mas saíram dali e depois o próprio Jesus retira-se triste, porque eles comeram e beberam e mais nada. O banquete de Deus é este. Ele dá tudo. E, portanto, Ele sacia a fome, mas especialmente sacia a fome da nossa alma e nos dá a vida eterna. Que lembremos disto e façamos uso disto na nossa vida. Amém. Mas forte a glória de Jesus, por seu amor imenso, revela-nos para o Pai.
quanto resgatado em teu pecado ainda cai. Buscai o Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus